O transporte aquático, aquaviário ou hidroviário é o transporte de mercadorias e de passageiros por barcos, navios ou balsas através da água, como oceanos, mares, lagos, rios ou canais. Este modo de transporte é essencial para matéria-prima, produtos acondicionados em sacas, caixotes ou outros tipos de embalagem. Há comprovações que desde o princípio da história humana, o ser humano utiliza embarcações para se deslocar de um lugar para o outro. Com o passar do tempo, o homem teve a necessidade de ampliar as embarcações para comportar mais pessoas e chegar a lugares mais distantes. Essa evolução fez com que os povos conquistassem terras e descobrissem novos continentes, mostrando ao mundo a importância do transporte aquaviário. Navegar era preciso. Os caminhos tão conhecidos do Mediterrâneo já não rendiam tantos lucros para os comerciantes. Houveram inovações tecnológicas no transporte de longo curso para a conquista além mar Mediterrâneo, como a bússola, o astrolábio, o quadrante e variados mapas. Os egípcios, gregos e fenícios foram as primeiras potências marítimas do mundo a chegarem a construir barcos comerciais e de guerra. Essa embarcação eram feitas em canas de papiro há cerca de 2.500 anos antes de Cristo, e com seus barcos de madeira e proas altas começaram a circular pelo rio Nilo. Esses pioneiros navegavam pelos oceanos, mas não se aventuravam a ir muito longe da terra. Porém, com o mercantilismo, várias nações europeias no século XIV a XVIII se lançaram ao mar à procura de novas rotas comerciais. Outro fator relevante na navegação foi a Revolução Industrial no século XVII, que revolucionou a navegação com a máquina a vapor, que aumentou sua velocidade. Logo após vieram navios a combustível e mais tarde os movidos a turbina. Diante das inovações tecnológicas da época, Cabral partiu de Portugal no final do século XV com 3 embarcações, chegando ao Brasil em 22 de abril de 1500, num processo que pode ser denominado a primeira operação de transporte na terra de Vera Cruz, com a criação das capitanias hereditárias em 1532. Foram surgindo pequenos núcleos portuários que, a partir daquele momento, começaram a incentivar o transporte costeiro. O avanço da pecuária gerou o início do transporte fluvial pelo Rio São Francisco, com a utilização de pequenas embarcações. É importante ressaltar o papel dos bandeirantes, pela abertura de caminhos fluviais para o interior, quando utilizaram o Rio Tietê como rota navegável às suas missões de procura de metais preciosos. Já no norte da possessão portuguesa na América, merece destaque Pedro Teixeira, que, saindo em 1637 de Belém, utilizou os rios Amazonas e Solimões para chegar até a cidade de Quito, no Equador. Vale lembrar ainda que a única opção de transporte marítimo no Brasil era a cabotagem. Já em 1659, o governador Salvador de Sá iniciou a construção no Rio de Janeiro do galeão Padre Eterno, que na época foi considerado o maior navio do mundo. Lançado ao mar em 1663, chegou em Lisboa 2 anos depois, materializando a importância do comércio de longo curso, com o uso de embarcações maiores que tivessem grande capacidade de carga. Logo após, em 1763, a construção naval na colônia para a implantação do arsenal da Marinha permitiu a fabricação de grandes navios. Em 28 de janeiro de 1808, com a chegada da família real, o rei Dom João decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, aumentando a movimentação comercial nos portos brasileiros. Na navegação marítima, pode-se destacar, em 1820, a construção de um farol de auxílio na Barra do Rio Grande do Sul e um ano mais tarde em Recife. Essa sinalização facilitou a orientação dos navios nas costas. No período regencial, no Rio de Janeiro, foi criada a primeira linha de navegação a vapor no país, ligando a província a Niterói. O decreto de 22 de abril de 1826 aprovou o contrato com a Casa de Terra de Thomas para a formação da primeira empresa de transporte marítima de cabotagem, ligando a capital do governo ao Pará, com escalas na Bahia, Pernambuco, Ceará e Maranhão. O período do Segundo Império foi marcado por grandes avanços no transporte fluvial e marítimo, devido à situação econômica favorável com o aumento da exportação do café para o mercado europeu. A concessão mais importante do Império no setor hidroviário foi dada em 1852. A Companhia de Comércio e Navegação do Amazonas, pertencente ao Barão de Mauá, obteve concessão do governo por um período de 10 anos para a empresa Imperial Companhia de Navegação a Vapor. Em 1800
1858, foi dada uma segunda concessão, feita para a exploração da ligação entre Montevidéu e Cuiabá, a Companhia de Navegação do Alto Paraguai. Essa companhia enfrentou grandes dificuldades políticas devido à rivalidade entre Brasil e Paraguai, que levantaram a um conflito militar entre os dois países, paralisando a navegação nas hidrovias, enquanto perdurou o conflito armado. Já no norte e nordeste, o governo tornou livre em 1866 o tráfico de navios estrangeiros no Rio Amazonas, Negro, Madeira, Tapajós, Tocantins e São Francisco, aumentando assim a presença de navios estrangeiros nas rotas fluviais. Para incentivar a iniciativa privada a investir na infraestrutura portuária, foi sancionada a Lei número 1746 de 1869, que concedia a exploração durante 90 anos às empresas nacionais ou estrangeiras que construíssem instalações para atracação de navios nos portos nacionais. Além disso, a Companhia de Paquetes a Vapor começou a operar a partir de 1855 a nova rota ligando o Rio de Janeiro a Montevidéu, já utilizando navios com casco de aço, proporcionando maior segurança ao transporte marítimo brasileiro. Durante o século XIX, 50% dos navios que aportaram no Rio de Janeiro eram ingleses. Bom, já durante o período republicano, as companhias, empresas estatais e a Companhia Nacional, elas executavam serviços transoceânicos de cabotagem. Se estendia em uma longa malha, que ia do norte de Manaus até o sul, onde eles faziam o transbordo para a navegação interna, que circulava pelas bacias do Rio Paraná e do Paraguai. No início do século XX, já, alguns portos, eles começaram a ver a necessidade de passar por um processo de modernização, mas por necessidade mesmo, para atender uma maior oferta. Por exemplo, o Porto de Santos passou por mudanças estruturais para a melhoria das exportações. Diversas melhoras e mudanças houveram nesse setor. Uma das criações mais importantes para a época foi o DNPN, que é o Departamento Nacional de Portos de Navegação. Trata de assuntos da marinha mercante. Por exemplo, tinha uma empresa que ela estava roubando patrimônios brasileiros. Então, eles criaram diversos órgãos para regulamentação desse tipo de coisa, para que isso não ocorresse de novo. Nesse período de redemocratização, após a guerra, tiveram alguns fatores marcantes também. Por exemplo, a criação da CIA, que possibilitou a construção da barragem de Três Marias. E no setor marítimo, destaca a inauguração do porto de Itajaí, a criação do Fundo Portuário Nacional e a taxa de melhoria dos portos e a implantação da indústria de construção naval. Com a expansão desse setor, fez com que o governo criasse os Portos Brasileiros S.A., que é a Portobras. É um órgão fiscalizador que ele tinha como principal tarefa a unificação jurídica do sistema portuário nacional. Já nos anos 90, o governo propôs e pôs em prática um processo de exploração comercial privada da infraestrutura portuária no Brasil. Com isso, ele também criou a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que é a ANTAQ. É um órgão que ele regulamenta e fiscaliza as concessionárias privadas brasileiras. Já no panorama atual brasileiro, o Brasil tem um grande avanço nas vias navegáveis. Elas têm cerca de 13 mil quilômetros, mas elas teriam um potencial muito maior se elas fossem investidas, e não é o caso. E essa falta de investimento na modernização do setor, ela contribui de forma crucial para o balanceamento da matriz brasileira de transporte, como os problemas de intermodalidade também. Obras como drenagem, transposição de trechos navegáveis e de obstáculos naturais já seriam um bom desenvolvimento para a malha hidroviária. Olá, ouvintes! Eu sou a apresentadora e historiadora Yasmin e estarei acompanhando vocês neste nosso podcast do documentário sobre o modal aeroviário. Nosso principal objetivo é compartilhar os conhecimentos dos profissionais que irão participar desse projeto de forma simples e gratuita. Neste primeiro capítulo, falaremos sobre o modal e suas origens. Como sabemos, o homem, ele sempre desejou o poder de voar. Diversos estudiosos se dedicaram em formas de alcançar esse grande desejo. O século XX foi marcado por uma revolução tecnológica sem precedentes. Entre as diversas áreas em desenvolvimento estava lá a aeronáutica. No mesmo período, houve uma corrida
para tentar inventar uma máquina mais pesada que o ar, que pudesse voar pelos céus. Nessa época, o mundo já conhecia o balão, o dirigível e os planadores. Mas nenhum desses era capaz de alcançar o voo e pousar de forma eficiente. Mas afinal, o que é o modal aeroviário? Ele consiste no transporte de pessoas ou mercadorias através de aeronaves. As aeronaves podem ser full packs, que é o transporte de passageiros, ou full cargo, que é transporte somente de cargas, e combi, é o transporte de cargas e de passageiros. Esse modal geralmente é utilizado para transportar mercadorias de alto valor com necessidade de entrega rápida, sendo a velocidade sua característica mais forte. Seu transporte é mais seguro, o que não requer embalagens com muito reforço, reduzindo o custo da embalagem e facilitando o embarque e o desembarque do produto. É a melhor escolha para encomendas urgentes, de alto valor e de pequena quantidade. Utilizado principalmente para longas distâncias, seja de forma nacional ou internacional. É ideal para o transporte de produtos perecíveis, devido ao baixo tempo de trânsito. Outra vantagem é a localização dos aeroportos, que estão nos grandes centros urbanos, facilitando o escoamento do produto. Bom, de acordo com alguns estudos e com registros históricos, em 17 de dezembro de 1903, nos Estados Unidos da América, os irmãos Wright realizaram um voo, em sigilo, com o avião Flair 1, que percorreu 37 metros em 12 segundos, com uma velocidade de 10,9 km por hora. 3 anos depois, mais especificamente, em 23 de outubro de 1906, em Paris, Dumont realizou o primeiro voo com o 14 bis. Ele percorreu 60 metros de distância com uma altura de 3 metros em 7 segundos. O evento foi registrado e foi assistido por diversos parisienses. O mesmo ficaram entusiasmados com a apresentação da nova máquina em frente à Torre Eiffel. Santos Dumont é considerado inventor, mas, de acordo com as regras estabelecidas pelo Aeroclube da França, naquele século só seriam considerados para competições dos prêmios as invenções de máquinas que pudessem decolar de forma autônoma, completamente controladas pelo piloto, e o evento só poderia ocorrer na França. Por esse fato, Santos é sim o inventor do avião. No Brasil, o transporte aeroviário ele começou a ser explorado durante a década de 1920 pela Compagnia Generale Apostale e Condor Syndicate. Em 1927, foi fundada a Aviação Aérea Rio-Grandense e em 1933 passou a operar a Aviação Aérea São Paulo. A partir da década de 1940, o mercado aéreo ele passou a ser ocupado por entidades nacionais e estrangeiras. Após o fim da Segunda Guerra, muitas companhias foram criadas no país. A aviação brasileira cresceu muito nos últimos anos, com o surgimento de novas companhias aéreas e a modernização das já existentes. Foi possível aumentar o número de assentos disponíveis na malha aérea. A partir da Segunda Guerra Mundial, a aviação comercial assistiu a um grande desenvolvimento, transformando o avião num dos principais meios de transporte de passageiros e mercadorias no contexto mundial. Gostaria desde já de agradecer a nossa convidada especial, doutora Carol, que juntamente comigo nos deu mais informações sobre este modal. E nos próximos capítulos falaremos sobre os impactos econômicos do modal no Brasil. Até lá, permaneçam em casa, se cuidem, pois ainda precisamos respeitar o isolamento social. Até mais!
Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Você está ouvindo mais um Planeta dos Modais. Essa é a hora do nosso quadro O que é o modal? Hoje vamos falar sobre o modal rodoviário. Trouxemos aqui duas convidadas profissionais no assunto, a Stephanie e a Mariana. E aí, pessoal? Oi, pessoal! Antes de tudo, vamos conversar, né, com as meninas, saber um pouco desse modal rodoviário, porque então hoje começa o quiz dos modais. Portanto, é com vocês, meninas. Então, pessoal, começarei explicando o que é o modal e em seguida a Marina nos contará um pouco da história do modal rodoviário. Bom, vamos lá. O que é esse tal de modal rodoviário? Bom, o modal rodoviário é o tipo de transporte pelo qual o produto, geralmente líquido ou gasoso, se desloca de um determinado local para outro, por meio de tubulações. A infraestrutura desse sistema é fixa e pode ser instalada sobre o solo, no subsolo ou submarina. Basicamente, esse é o principal conceito que vocês precisam saber sobre o modal. Como combinado, Mariana virá agora e nos contará a história da origem desse modal. Então, galera, falando sobre a origem do modal rodoviário, isso é algo que me questionam bastante, como tudo começou e tal. E a origem ela acaba sendo mais interessante do que a gente imagina. Então, basicamente, a história inicia lá na antiguidade, onde utilizavam-se tubulações para o transporte de líquidos. Os chineses eles utilizavam bambus para confeccionar seus dutos, enquanto os egípcios e os astecas fabricavam seus dutos de cerâmica, já os gregos eles confeccionavam de chumbo. O uso do duto ele também é bastante antigo na área dos equipamentos urbanos, em especial na distribuição de água para a população e na captação e deposição de esgotos domiciliares. Então, os primeiros oleodutos eles foram fabricados com óleos fundidos. No entanto, esse material ele não resiste a pressões de bombardeamento. E aí foi em 1863, por meio da utilização do ferro forjado, que foi possível obter resultados positivos. Já a origem no Brasil começou com a exploração do petróleo na plataforma continental da região sudeste, que foi a partir da década de 1980. E foi aí que estabeleceu uma rede de oleodutos e gasodutos para transporte do petróleo e gás natural. Atualmente, existe uma rede de gasodutos que eles transportam o gás natural para as principais capitais do estado das regiões Nordeste, Sudeste e Sul, incluindo os da Bolívia. E agora que já sabemos o conceito e a origem do modal rodoviário, vamos começar com o quiz dos modais. Para você aí de casa que não sabe como funciona o quiz dos modais e as meninas aqui, ele funcionará assim. Irei fazer a pergunta e depois do 3, 2, 1, a primeira que apertar o botão responderá. Vocês estão preparadas, meninas? Sim! Então vamos lá para a primeira pergunta. O modal rodoviário nos permite conduzir produtos em elevadas ou em curtas distâncias? Resposta em 3, 2, 1, valendo! Vai lá, Stephanie apertou o botão. Esse sistema permite conduzir produtos a enormes distâncias. Certa resposta! Segunda pergunta. Quais são os produtos mais transportados pelo modal? Resposta em 3, 2, 1, valendo! Stephanie aperta o botão de novo. Os produtos mais transportados nesse segmento são minérios, petróleo e o gás natural. Está correto. Terceira pergunta. Cite um ponto positivo que o modal oferece. Resposta em 3, 2, 1, valendo! Mariana apertou! Então, um ponto positivo é que o valor investido na construção de dutos e tubulações tem rápido retorno em relação ao capital investido, por meio da economia gerada por esse tipo de transporte, além de causar poucos impactos ambientais.
Correto! Quarta pergunta. Agora, cite uma vantagem negativa oferecida pelo modal em 3, 2, 1, valendo! Mariana, essa é sua chance de empatar. A resposta é... Então, um ponto negativo é em razão do alto valor, né, da implantação do sistema de tubulações e dutos. Está correto! Com esse empate, iremos agora para a pergunta final. Vamos lá? Cite os tipos de dutos e dê exemplos sobre os mesmos. Em 3, 2, 1, valendo! Mariana, diz aí. Os tipos de dutos são os subterrâneos, que são dutos não visíveis, de modo que estão localizados abaixo da terra. Aí tem os aparentes, que são os dutos visíveis, que são encontrados geralmente nas estações de abastecimento. Aí tem os aéreos, que são dutos construídos suspensos no ar, nos terrenos que apresentam relevo acidentado. Aí tem os submarinos, que são os dutos submersos no fundo do mar, que geralmente são utilizados para o transporte de petróleo nas plataformas marítimas e tal. E o restante... Nossa, tem mais. Ai, não consigo lembrar. Eita, Mariana não conseguiu finalizar a pergunta, portanto, passaremos a vez para a Stephanie. Preparada, Stephanie? É com você. Todos os tipos citados pela Mariana até agora estão corretos. Os restantes que ela esqueceu de dizer são os gasodutos, transporte de gases, por exemplo, o gás natural e o dióxido de carbono, os oleodutos, transporte de substâncias derivadas e não derivadas do petróleo, por exemplo, combustível, gasolina, álcool e outros. Os mineriodutos, transporte de minérios, como por exemplo minério de ferro, diesel, querosene, cimento e salgemas. Os de carbodutos, transporte de carvão mineral. E os poliodutos, transporte de variados produtos, como por exemplo água, cerveja e o vinho. A resposta está correta. Stephanie, você é a vencedora do Quiz dos Modais. Mas parabéns às duas meninas por terem aceitado participar do Quiz e por nos trazer informações importantes sobre o tema de hoje. Vocês gostariam de finalizar dizendo algo? Então, eu queria agradecer pelo convite, pois foi uma grande oportunidade de informar sobre esse modal, que muitas pessoas ainda não conhecem, né? A relevância. Eu também gostaria de agradecer. É uma honra poder colaborar para o entretenimento de um modal que eu estudo há muito tempo, com muito carinho e dedicação. Obrigada! Os agradecimentos são meus, meninas. Por fim, obrigada a todos os ouvintes do programa de hoje. Vocês são 10. E esse foi o Planeta dos Modais. Até a próxima, galera! Olá, ouvintes, tudo certinho? Eu, Michele e a Natália estamos aqui para sanar todas as suas dúvidas sobre a origem e a história de como o modal ferroviário chegou ao Brasil. Começando do começo, o modal ferroviário está estritamente ligado à Revolução Industrial, que aconteceu no século XVIII e XIX, sendo um dos principais inventos juntamente com a máquina de tear movida a vapor. O meio de transporte emergiu da Europa, mais especificamente da Inglaterra, em 1850, nas proximidades de Londres. Não é isso, Natália? É exatamente isso. E uma curiosidade é que ela atingiu apenas 70 km por hora, mas essa velocidade era considerada muito alta para a época. Mas antes das ferrovias a vapor, já utilizadas como meio de transporte de pessoas e cargas, houve diversas outras tentativas, modelos e utilidades para a máquina a vapor sobre trilhos. Tanto que o primeiro transporte feito sobre trilhos não utilizava a força do vapor, apenas a tração animal. E os trilhos eram feitos de madeira, e esse mecanismo era chamado de sistema de Carres, que foi descoberto na Alemanha no século XVI. Mas, porém, foi descoberto que um sistema semelhante ao de Carres era utilizado na Grécia Antiga, há cerca de 600 a.C., na estrada de Diocos, com aproximadamente 8 quilômetros. Essa estrada tinha a função de transportar embarcações e as outras benfeitorias.
É isso mesmo, é verdade. Uma grande evolução é que no ano de 1776, as estradas de madeira começaram a ser substituídas por estradas de ferro, o que deu origem ao nome ferrovias. Falando um pouco mais da invenção sobre os veículos sobre trilhos, um dos principais nomes é o cabra Richard Trevithick. Esse homem foi um dos primeiros a desenvolver um veículo capaz de transportar pessoas e cargas. Bom, ele nasceu em Curnária, em 13 de abril de 1771 e faleceu em Dashford, em 22 de abril de 1833. Trevithick foi inventor e engenheiro britânico construtor de máquinas. Foi no ano de 1804 que desenvolveu e pôs à prova a sua própria criação. Foi colocado em 5 vagões, 70 pessoas e 9 toneladas de carvão. Tudo corria bem, parari e parará, só que quando a máquina atingiu 8 km por hora, os trilhos se quebraram. Splash! Com a máquina ainda sendo pesada demais para aquilo, continuou-se o uso dos cavalos. Mas isso com certeza não foi em vão. Isso inspirou outros engenheiros a correrem atrás e estudarem a possibilidade de construir veículos capazes de percorrer as linhas férreas. Um dos engenheiros que mais se destacou nessa busca foi George Stephenson, que em 1814 construiu uma máquina batizada de Blucher. Ela era capaz de puxar 30 toneladas de carga. Repito, 30 toneladas de carga a uma velocidade de 6 km por hora. Arrasou, hein, Jorge? Ele é nascido na Inglaterra em 9 de junho de 1781 e faleceu em 12 de agosto de 1848. Stephenson foi inventor e engenheiro, filho de um trabalhador pobre das minas de carvão, trabalhando de dia e estudando à noite. Stephenson conseguiu formar-se em engenharia no ano de 1812. A inovação estrutural que solucionou o problema da aderência constituiu em unir as rodas por meio de correntes e fazer com que todos os eixos participassem da tração. Com cada vez mais a busca pelo avanço entre as décadas de 1870 e 1880, já se tinham os primeiros sistemas férreos movidos à eletricidade. Que louco, né? Mas e aí? Apenas falamos sobre a criação do modal, mas precisamos falar também de como ele chegou ao Brasil. O transporte ferroviário chegou ao Brasil através de Dom Pedro II, príncipe regente que deu concessão a Irineu Evangelista de Souza, o barão de Mauá, natural de Arroio, Rio Grande do Sul. No dia 30 de abril de 1854, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, o primeiro trem percorreu uma distância de 14 quilômetros de ferrovia, que ligava a Baía da Guanabara à raiz da serra. Essa primeira estrada de ferro brasileira recebeu o nome de Dom Pedro II e mais tarde tornou-se a Central do Brasil. A primeira locomotiva foi carinhosamente apelidada de Baronesa, e com o tempo houve um aumento nas vias férreas do Rio Grande do Sul. Tanto que surgiu a Rede Ferroviária Federal. Só que mesmo com a evolução e eficiência, não conseguiu vencer o modal rodoviário, o que fez com que fosse criado a NTT, que controla os transportes terrestres todos juntos. Com as melhorias técnicas nos trilhos e nas locomotivas, foi possível obter mais força e velocidade das máquinas, aumentando assim o número de vagões e o volume das cargas transportadas. Essa melhoria foi aos poucos substituindo o uso de cavalos, o que facilitou muito na expansão do novo meio de transporte. Hoje em dia, o modal ferroviário enfrenta alguns desafios. Desafios? Sim, desafios causados pela implementação de forma equivocada e baseada no modelo primário exportador do modal no país. Você poderia me dar alguns exemplos desses desafios? Claro, um exemplo é a grande variedade no tamanho das bitolas, que é o espaço entre os trilhos e as ferrovias estarem localizadas de forma dispersa pelo país. Nossa, que complicado, né? Pois é. Bom, acho que conseguimos passar um bom panorama sobre a origem e a história do modal ferroviário para a galera. Eu também acho. É isso aí, gente. Muito obrigada pela atenção e um forte abraço a todos. Tchau, tchau! Uhul! Tchau, gente!
tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Júlia e esse é o podcast Infolog, onde nós iremos apresentar a vocês tudo sobre o modal infoviário, desde sua origem até as perspectivas aqui no Brasil. E para entendermos melhor o assunto, teremos 4 podcasts onde serão abordados diferentes temas sobre o modal. O tema do primeiro podcast é a origem e a história. E para nos ajudar a compreender tudo isso, estamos aqui hoje com 5 convidados importantíssimos. Tudo bom, galera? Eu sou o João. E eu sou a Giovana. E eu sou a Gabi. E aí, gente, meu nome é Lívia. E o meu é Júlia. Sejam muito bem-vindos ao Infolog. O objetivo de hoje é apresentarmos os principais pontos deste modal, pouco conhecido por seu nome, mas muito conhecido e utilizado em nosso cotidiano. E a partir disso, entenderemos melhor a sua importância para o mundo atual e os motivos dele ser considerado o modal do século. Vamos dar início ao nosso bate-papo, com a Júlia conceituando o que é o modal infoviário. O modal infoviário também é conhecido como modal virtual, porque faz uso de soluções tecnológicas que possibilitam o tráfego e fluxo de informações de modo fácil e rápido. Ainda não se tem um conceito concreto por ser muito recente e complexo comparado aos demais modais. Mesmo não tendo o conceito exato, é nítido as áreas nas quais ele está presente em nosso dia a dia, atuando diretamente ou não em instituições de ensino, governamentais e privadas. Ele armazena dados virtuais, tanto pessoais quanto empresariais, facilitando o acesso e diminuindo o acúmulo de papéis que antes continham essas informações, com isso beneficiando o meio ambiente e a sociedade. A origem se deu justamente por isso, pela necessidade de facilitar o acesso a esses dados. Com o mundo entrando em desenvolvimento, tudo que otimizasse o trabalho era benéfico. Como tudo nesse modal é novo, não se sabe ao certo quando ele surgiu. Mas acredita-se que o surgimento e a popularização da internet na conhecida terceira revolução industrial no final do século XX possibilitou o seu surgimento. É importante destacar também que muita da ascensão do modal se deu pela popularização da internet a nível global, o que tornou ainda mais possível efetuar os seus objetivos. A peculiaridade do modal não se prende apenas em sua origem, mas sim a sua diferente capacidade de ampliar o armazenamento e memorização de informações, dados e formas de conhecimento. Além de tudo isso, ele integra o mundo todo via internet, o que possibilita o compartilhamento de informações, divulgação, impressões, difusão de dados e de saberes. Tendo isso em vista, podemos dizer que no mundo atual ele oferece infinitas possibilidades de produtos e serviços, devido à sua funcionalidade inovadora e flexível, que atende à necessidade do mercado consumidor. Em um mundo desenvolvido, onde as necessidades são diversas, é necessário que exista um mercado consumidor amplo que atenda às vontades dos consumidores. E o modal infoviário torna isso possível e muito mais fácil. Ele é um sistema que entrega e-books, filmes em pay-per-view, serviços em EAD, educação à distância e softwares construídos sob encomenda. O download legal de filmes pela internet, isso sem falar nas milhares de pessoas que se conhecem e interagem via internet. E é isso, galera! Esse foi o nosso primeiro podcast recheado de informações novas e legais. Obrigada a você, ouvinte, por ter nos ouvido até agora e obrigado também aos nossos convidados. Espero que tenham gostado e até o próximo podcast. Beijão! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, o Logok Talk. Hoje, iremos tratar e relatar informações sobre o contexto histórico do modal rodoviário. Para falarmos de tal, vamos começar do início. As primeiras rodovias brasileiras surgiram no século XIX, mas a ampliação da malha rodoviária ocorreu no governo Vargas, com a criação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, que foi um órgão federal vinculado ao Ministério dos Transportes, que existiu entre 1937 e 2001. Entre suas competências estava coordenar e gerenciar todo o sistema rodoviário brasileiro. Mas, atualmente, suas atribuições foram transferidas à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DNIT,
esse último ficando responsável pelas rodovias federais que continuaram sob a administração da União. Mais tarde, com a implantação da indústria automobilística, o país construiu estradas ao longo do território nacional, estimulando a demanda pelo transporte. A rede rodoviária se tornou a principal via de escoamento de cargas e passageiros no país com o passar do tempo. A partir de então, a rodovia passou a ser encarada como um fator de modernidade, enquanto a ferrovia virou símbolo do passado, disse Paulo Ambrósio. Na segunda metade da década de 1950, a aceleração do processo de industrialização e a mudança da capital federal para Brasília exigiu uma maior malha rodoviária. O governo Juscelino Kubitschek criou o slogan 50 anos em 5, que basicamente simbolizava sua vontade de trazer uma maior modernidade. Ele adentrou a indústrias automobilísticas para a capital Brasília e acelerou a construção das rodovias. A partir do governo de Juscelino, as rodovias passaram a ser quase exclusividade dos investimentos em transportes terrestres no país. Com a criação do Fundo Rodoviário Nacional, formado pela arrecadação do Imposto sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos, o setor rodoviário passou a desfrutar de um mecanismo financeiro sustentado por um longo prazo, garantindo recursos a fundo pedido para construção, pavimentação e conservação das estradas. Ao longo dessa trajetória, muitos outros mecanismos foram se originando. Na década de 70, época de conclusão da conexão rodoviária entre todas as regiões brasileiras, foi criado o Plano Integração Nacional, PIN, direcionado à implantação de grandes rodovias como parte de um projeto mais amplo dos governos militares de ocupação do Centro-Oeste e de colonização da Amazônia. Fizeram parte do PIN a construção de grandes estradas como a Transamazônica, Perimetral Norte, Cuiabá, Porto Velho e outras, além da concessão de incentivos e financiamentos governamentais para projetos agrominerais. Também na década de 70, houve uma grande crise, por conta dos grandes investimentos para a malha rodoviária e um dos financiadores da própria para a ampliação e manutenção das rodovias, através do Fundo Rodoviário Nacional, que entrou em extinção em 1988. Assim, a política rodoviarista ficou profundamente abalada. A elevação do preço mundial do petróleo foi um duro golpe nesse sistema de transporte. O petróleo não é apenas uma matéria-prima dos derivados como a gasolina e óleo diesel. Ele também é a matéria-prima para a fabricação do asfalto que pavimenta as estradas. Agora vou falar um pouco sobre privatização. Desde a metade da década de 70 e com mais afinco nos anos 80, uma tendência geral de diminuição da participação do Estado nas atividades econômicas foi introduzida em todo o mundo. Os procedimentos de privatização estão concretizados ou em andamento. Alguns processos estão mais aprofundados que outros, e as motivações são necessidades práticas de equacionamento de déficits públicos, quanto ideológicas, modificando a amplitude de um ou de outro componente. O impacto gerado pela necessidade da promoção dessas iniciativas foi geralmente favorável na alocação de recursos, o que é praticamente uma concordância entre os especialistas. A infraestrutura de transporte no Brasil, em nível estadual e federal, sugere a passagem de algumas atividades do setor público para o setor privado, por meio contrato de concessão, com a finalidade de alcançar ganhos de produtividade, custos operacionais de eficiências, novos investimentos, etc. Um dos segmentos determinados como prioritários nessa tática é o das estradas. Quando melhoradas e conservadas pela iniciativa privada, tais rodovias estão sujeitas à cobrança de pedágios, que é a fonte para a cobertura dos custos operacionais e financeiros e para a remuneração do capital. Agora vou falar como são classificadas as malhas rodoviárias. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, as rodovias são classificadas em rodovias radiais, que são indicadas pela nomenclatura BR0XX, ou seja, BR, número 0 e depois outros dois números quaisquer. E essas rodovias fazem conexão desde a capital federal, ou seja, Brasília, em direção aos extremos do país, por exemplo, a BR-020. Temos também as rodovias longitudinais, com uma nomenclatura expressa por BR-1
XX, ou seja, a BR, aí o número 1 e 2 números quaisquer. Esse tipo de rodovia representa aquelas construídas no sentido norte-sul, por exemplo, a BR-101. Por outro lado, as rodovias transversais, que recebem nomenclatura expressa por BR-2XX, são aquelas construídas no sentido leste-oeste, por exemplo, a BR-230. Nós temos também as rodovias diagonais, que são representadas por BR-3XX. Essas rodovias apresentam duas direções, ou seja, são aquelas constituídas de modo diagonal, nos eixos noroeste e sudeste. Um exemplo seria a BR-324 ou nordeste e sudeste, a BR-381. Por fim, nós temos as rodovias de ligação, com a nomenclatura de BR-4XX. As rodovias de ligação correspondem às rodovias que conectam outras duas rodovias, por exemplo, a BR-470. Algumas características do transporte rodoviário. Bom, o modal rodoviário é um dos mais simples e eficientes dentre os outros modais, pois sua única exigência é existirem rodovias. Porém, esse modal requer um elevado número de combustível, toneladas de óleo diesel por quilômetro transportado. Para finalizar esse episódio aqui do nosso podcast, vou falar algumas vantagens e desvantagens do modal rodoviário. Algumas das vantagens são entrega porta a porta, rapidez na entrega de carga em curta distância, o transporte vai até a carga em vez de obrigar o exportador a levá-la até ele, peça fundamental da multimodalidade e da intermodalidade. E agora eu vou falar um pouco sobre as desvantagens. Bom, acho que a principal desvantagem é que é um dos fretes mais caros, tem menor capacidade de carga, o custo elevado de infraestrutura e é um modal bastante poluidor do meio ambiente. Bom, e assim terminamos essa edição do nosso podcast O Log Ok Tok. Esperamos que tenha gostado e, para mais informações, acesse o livro Introdução ao Sistema de Transporte do Brasil e a Logística Internacional ou os seguintes sites da internet: cnttl.org.br/modal rodoviário ou www.todamateria.com.br/transporte rodoviário ou www.portogente.com.br. Eu sou o Gabriel. Eu sou a Carol. E esse é o Log Ok Tok.